Quando a gente pensa sobre interpretação dos sonhos, logo lembra daquelas revistinhas, daqueles manuais sobre o que significa sonhar com cada coisa. Mas a verdade é que a interpretação dos sonhos para Freud é muito mais complexa. Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, você passar um mês estudando sobre isso, porque existem muitos textos e muita coisa que a gente sabe sobre isso hoje. Mas o que eu queria te passar aqui é básico, é o simples, para você começar a ter alguma noção do que é a interpretação dos sonhos para ele e como é que você pode entender e começar a ler os textos dele se você quiser se aprofundar. Para ele, o conteúdo manifesto, aquilo que a gente lembra dos sonhos, vai dar algumas pistas do que a gente vai entender e interpretar sobre o conteúdo latente, aquilo que fica guardado no inconsciente e que a gente vai descobrir interpretando esse sonho. Então vamos falar mais sobre isso. Mas primeiro a gente precisa entender um pouco da biologia. Qual que é a função do sono? O sono, além de descansar o corpo físico, que é isso que a gente mais pensa, ele tem a função de organizar tudo aquilo que aconteceu no seu dia, transformar esses pensamentos em memória ou não. Além disso, dormir tem uma função importante na secreção de alguns hormônios. Então, o sonho existe por duas funções: para manter você dormindo e aprofundar esse sono, e também tem a função de eliminar alguma dessas energias que estão presas no inconsciente e realizar alguns dos desejos. Então aí já começa a primeira polêmica da interpretação dos sonhos, que os sonhos são realização de desejos. E aí a gente já começa o pensamento simplista e enlouquecer porque sonhou com o ex, porque sonhou matando alguém, porque sonhou com alguma coisa horrorosa. Primeiro a gente vai ter que entender como é que é formado o sonho. Primeiro, ele vai ser formado pela sua memória, seus resquícios mnêmicos, pelos seus objetos internos e também pelo aquilo que aconteceu no dia, os resquícios diurnos. E também por percepções que o seu corpo está sentindo naquela hora. Calor, frio, vontade de ir no banheiro. Então, todas essas coisas. Memória, as pessoas que você conhece, o que aconteceu no seu dia, o que o seu corpo está sentindo, todas essas coisas vão ser combinadas de maneiras muito diferentes para aparecer no seu sonho. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que desejo nem sempre é uma coisa boa. Às vezes a gente deseja algo ruim para nós mesmos. A gente fez algo que se sente culpada, que tá chateada e você quer se punir. Ou você quer punir o outro, ou tem alguma coisa, algum outro desejo inconsciente bem diferente ou bem impróprio para pensar durante o dia, que pode ser realizado durante a noite. E para complicar ainda mais, o sonho ele vem todo distorcido de propósito. Ele tem mecanismos para isso. Então, nunca que você sonhar, sonhei com o meu ex, é sinal que eu quero voltar para ele? Não, não é assim, nunca é. Então, para você conseguir entender isso, vamos falar um pouco desses mecanismos de uma maneira mais fácil possível. Um desses mecanismos é o deslocamento, que é, de vez de eu sonhar com o meu ex, será que não é melhor eu sonhar com o meu pai? Ou de vez de eu sonhar com o meu marido, será que não é melhor eu sonhar com o meu amigo? Então, de vez de sonhar que você tá brigando com o seu namorado, você sonha beijando o ex. De vez de você sonhar que tá matando a sua mãe, você sonha que tá matando uma pessoa, uma amiga. Então, todos esses mecanismos vão acontecendo e, gente, não é de maneira deliberada, não foi você que escolheu isso. Também é um alerta importante. Condensação é a gente juntar vários símbolos em um objeto, em uma pessoa, em um lugar. Então você sonha com uma casa, que é a casa que você cresceu na infância, mas ao mesmo tempo ela parece a casa que você mora hoje, mas também parece com a casa do seu amigo. Ou você pensa numa pessoa, só que você fala assim, eu sonhei com o João, mas não era o João, era outra pessoa. Ou é um monstro, mas que parece o seu professor. Sabe essa coisa? Tem essa junção desses elementos. E aqui vai um alerta importante. Uma boa interpretação dos sonhos, ela não vai ser feita assim, porque esses símbolos vão formando várias camadas. Então, às vezes a gente consegue interpretar um lado, aí depois a gente tá lá 2, 3 meses de análise, depois que esse sonho aconteceu, e a gente consegue interpretar ele de uma outra forma. E é muito difícil, impossível que a gente consiga esgotar completamente a interpretação daquele sonho. É a transformação da fala para a imagem. Então, a gente vai ter essas representações, esse simbolismo. Como é que essas imagens vão parecer? Como é que essa história vai se formar? Eu sei que a maioria dos sonhos não é tão linear, mas de alguma forma existe um percurso
Existe um percurso que esse personagem percorre, algo que ele tem que fazer, ou algumas coisas que vão acontecendo, por mais que isso não seja coerente. E é muito comum que o sonho seja completamente louco e abstrato. Por quê? Existe um outro momento que é a elaboração secundária, que é quando você acorda e, de novo, esses mecanismos agem. Então, aquilo que já estava condensado, que já estava deslocado, que já estava elaborado, muda tudo de novo. Então, aquilo que foi feito assim e já era confuso, ficou mais confuso ainda. Porque não é para você lembrar. Porque se fosse para ser tão claro e tão óbvio, seria um pensamento que ia aparecer de dia com você lúcido, ia aparecer na consciência. Mas não foi nesse lugar que apareceu. Até por isso, muitas vezes, a gente não lembra dos sonhos. E todo mundo sonha. Eu sei que as pessoas vão falar assim, mas eu não lembro de sonho nenhum, ou eu não sonho. Se você dorme bem e você tem um sono profundo, sim, você sonha. Você só não se lembra, porque a gente esquece de coisas que são irrelevantes e o sonho, com todos esses mecanismos, fica um negócio tão esquisito que a gente esquece, tão sem noção que a gente esquece, ou se torna algo tão duro e tão difícil de lembrar como um trauma que a gente também se esquece. Então é muito comum que a gente se lembre só de trechos, de alguma coisa, uma informação bem confusa e bem aleatória. É realmente menos comum que as pessoas se lembrem de partes grandes e complexas do sonho. E agora, se você é um estudante de psicologia e está assistindo esse vídeo para tentar entender como é que a gente começa uma interpretação de sonhos, a gente começa perguntando para a pessoa como é que ela se sentiu. Como é que foi o impacto desse sonho? Angustiada, triste, feliz, incomodada? O que ela sentiu? E depois a gente vai perguntar qual foi a interpretação dela. A partir disso, a gente vai perguntar elemento por elemento. Que lugar é esse? Que pessoa é essa? O que te lembra? O que aconteceu no seu dia? E a gente vai tentar formar essas peças do quebra-cabeça. Por isso que eu digo que a gente não consegue interpretar o sonho de alguém no Instagram, ou de uma amiga, ou do namorado, porque a gente precisa de muitos elementos. E a gente precisa de um conteúdo inconsciente. E é na análise que esse conteúdo vai estar sendo trabalhado, então vai ser mais fácil de você conseguir ligar todas essas informações. Uma outra coisa importante que eu tenho para te dizer é que sonho não é uma premonição, não é algo que vai acontecer, ou é um alerta, ou é... Gente, não é nada disso. O que acontece é que todos esses mecanismos, eles são tão complexos que pode ser que em algum momento eles coincidam com algo que está acontecendo na sua vida. Ainda mais porque eles usam resquícios diurnos. Então não se preocupa, não tenha medo dos seus sonhos, mesmo quando forem pesadelos, porque todos esses mecanismos também atuam nos pesadelos. Então por isso que eu comecei falando da função cognitiva do sono e do sonho, para você entender o quanto que isso não tem nada de místico, de espiritual, de reflexivo. Não, tem uma função biológica para aquilo acontecer. E se você é psicólogo e quer entender um pouco mais sobre a interpretação dos sonhos, primeiro, leia todos os textos do Freud sobre isso. Não só o livro A Interpretação dos Sonhos, como mais para frente ele vai acrescentando e vai adicionando outros textos falando sobre esse assunto. Mas, principalmente, leia casos que têm momentos de interpretação, porque eu acho que isso tem sempre informações importantes. Alguns desses casos eu li no podcast Contando Casos, então fica a dica. No livro do Interpretações dos Sonhos do Freud também tem bastante casos, mas vários autores continuam fazendo isso até hoje, em vários casos, em vários relatos, que eu acho que é muito interessante para conseguir se aprofundar e perceber mais como isso funciona. E aí, você já sabia tudo isso sobre interpretação de sonhos? O que mais você quer saber? O que você quer que a gente se aprofunde? Existe algo de psicologia ou de psicanálise, algum conceito que você gostaria que eu falasse? Que eu tenho começado a trazer um pouco mais isso pra cá, que vocês têm ficado muito curiosos. Já aproveita e já compartilha com aquele amigo que toda vez que tem um sonho, digita na internet para saber o que ele significa. Já aproveita e se inscreve no canal. Tchau!